Salve galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Caliana Bota. Esse vídeo eu vou estar explicando para vocês como que eu fiz para encontrar o documento do italiano e aprender a usar essas ferramentas de genealogia, de criar sua árvore genealógica, beleza? Então segue pro vídeo. Então pessoal, para encontrar o documento do italiano, foi uma história bem doida, assim, eu posso dizer, porque tipo, eu não sabia nem por onde começar, não sabia nem onde ele tinha nascido, nem região da Itália, nem nada. E só veio com aquela ideia de realmente encontrar, sabe? Tipo, eu falei, não, vou encontrar, mas não sei como, mas vou dar um jeito. E aí foi como procurar um agulha no palheiro. Eu não sabia usar nenhuma ferramenta de árvore genealógica, de fazer pesquisa de documento. Eu não sabia, tipo, nada por onde começar. E aí comecei a pesquisar na internet como fazer isso, né? Como encontrar documentos de cidadania italiana, como você fazer sua árvore genealógica, até que eu vi uma primeira dica que foi de realmente pegar o papel e caneta e conversar com as pessoas é, mais próximas da sua família, principalmente as pessoas mais velhas. Então, a primeira coisa que eu falo para vocês, se vocês têm interesse também de fazer essa pesquisa, seja para fazer cidadania italiana, ou seja para você descobrir mesmo a história da sua família, que é uma coisa que eu aconselho todo mundo a fazer, que é muito importante, né? É você pegar um papel e caneta e começar a coletar todas as informações, seja data de morte de um familiar seu, data de nascimento, seja uma coisa que ele falava. Por exemplo, eu cheguei pro meu avô e comecei a perguntar sobre o que ele sabia do italiano, se ele falava de algumas regiões da Itália. E ele ia falando, tipo, ó, ele falava muito de Veneza, falava muito de não sei o quê, então você já ia sabendo por onde mais ou menos você pesquisar alguma coisa, né? E aí até que um dia eu tive a ideia de perguntar pra ele se ele sabia, tipo, a data de nascimento, ou se ele, tipo, sabia qualquer coisa, assim, que poderia me levar ao documento do italiano. Ele falou, olha, eu não sei quando ele nasceu, eu não sei quantos anos ele morreu, porque eu era muito pequeno. Aí eu falei, ah, você era muito pequeno e tal, mas você lembra quantos anos você tinha? Aí ele falou, ah, eu tinha na base de uns 13, 14 anos. Aí com essa informação que o meu avô me deu, foi muito importante, porque eu fiz algumas contas lá para saber mais ou menos com quantos anos ele tinha morrido, coisa desse tipo, e para ter uma média aproximada de tipo quando ele nasceu. Eu não me lembro certinho como que eu fiz na época, mas eu lembro que isso foi muito importante para mim. Então, se vocês puderem, tipo, peguem e façam isso. Peguem um papel e caneta e façam em linha reta assim, você, seu pai, sua mãe, seu avô, e vai colocando todas as informações, seu bisavô, até você chegar no italiano que você sabe que tem descendência, né? E aí você vai colocando todas essas informações para depois aprender a usar a ferramenta do Family Search, que é uma ferramenta que foi criada pelos Mormons, né? Que nada mais é que um catálogo gigante online de documentos escaneados. Eles vão nos cartórios, nas igrejas, nas paróquias e escaneiam esses documentos. Então pode ser documento brasileiro, documento italiano, tem no mundo inteiro isso daí. É um serviço assim muito incrível que eles fazem, sabe? E é gratuito, você não paga um centavo para fazer isso, beleza? E aí você vai passar todas essas informações que você tem aí para esse site. Eu vou estar explicando logo em seguida para vocês como é que a gente faz isso, tá? E também tem um outro site, antes de eu me esquecer, que é o Hospedaria do Imigrante, que nada mais é que um livro bem grande assim, que eles anotavam todas as chegadas dos imigrantes no Brasil. Então seriam os italianos, japoneses, todos os imigrantes que foram para o Brasil naquela época e anotavam tipo quem chegou, se ele era o chefe da família, se tinha mulher, que ano nasceu, todas essas informações, sabe? E muitas das vezes você pode encontrar até nesse documento falando de que local da Itália ele veio. Eu já vi, tipo, muitos casos que estavam escritos. Então é muito legal mesmo. E eu vou estar mostrando para vocês um pouquinho desses dois sites por cima. Não vou entrar muito a fundo, mas só para vocês verem mais ou menos como funciona. Então, pessoal, o primeiro site que eu vou começar aqui com vocês é o da Hospedaria da Imigração, que é aquele site que eu havia falado que tem um registro de todos os imigrantes que chegavam no Brasil e tal, que você encontra o nome da família e tudo mais. E lembrando que eu não vou conseguir mostrar a fundo para vocês, porque como eu estou na Itália, eu creio que tem algum bloqueio de VPN, de coisas do tipo, por estar em outro país, mas eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês. Então é o seguinte, você vem aqui e escreve Hospedaria da Imigração, como eu já pesquisei, já tem aqui. Depois disso, vem aqui no primeiro link
desce aqui e aqui vai ter essas opções: nome, sobrenome, nacionalidade, vapor. Aqui você já vai escrever, no meu não vai aparecer, mas quando você começa a escrever, por exemplo, o sobrenome de uma família como Rossi, ele já vai dando as possibilidades do sobrenome e você clica em pesquisar. Aí vai aparecer uma lista com o nome, tudo certinho, você consegue acessar todas as informações, beleza? Agora o próximo site que a gente vai é o Family Search, que é esse site aqui, ó, Family Search. Ele tá em italiano, porque tá tudo em italiano no meu computador, mas vamos seguindo. Aqui, árvore. Vamos entrar, ele vai carregar, demorar um pouquinho, porque a internet aqui tá meio ruim. Mas esse site, você vem... Deixa eu ver se eu consigo mudar para português para ficar mais fácil. Mudar para português, fica mais fácil para vocês entenderem. Aí vem aqui entrar no sistema. Como eu já tenho a conta, vai aparecer aqui. Se você não tiver, você pode criar uma conta, entendeu? E eu vou entrar. Bom, você entrou, aí você vem aqui nessa parte que está árvore familiar. Aí você clica para ver a árvore familiar. Aqui, como vocês podem ver, eu tenho toda a minha árvore genealógica, tá vendo? Eu consigo ir passando todas aquelas informações que eu tinha no meu papel pra cá, que tem minhas informações do meu pai, da minha mãe, aí da parte da minha mãe, da parte do meu pai seguindo pro meu avô, e vai seguindo, tá vendo? Aí vai abrindo a árvore genealógica até chegar no italiano. É uma coisa bem simples de fazer assim no começo, mas que precisa ir com muita calma para aprender. E aí você vai ter todas as informações. Para fazer a pesquisa, você volta aqui no início e você pode vir aqui em pesquisar como registros, tá vendo? Em pesquisar registros. E aqui você pode pôr o nome e sobrenome. Por exemplo, você pode colocar, vamos supor, sobrenome é Giovanni Rossi. Vamos supor que esse seja o sobrenome do seu antepassado. Local, Itália. E pesquisa. Ele vai, como eu não coloquei o ano, ele vai aparecer vários, mas ó, Giovanni Battista Rossi, sepultamento em tal lugar na Itália, nascimento em tal ano, Giovanni Battista Rossi, sepultamento Fisano, Massa Carrara, Toscana, Giovanni Rossi, casamento em Torino, nascimento, e você clica, por exemplo, ó, aparece todas as informações, tá vendo? Aí você vai lá, sobe um pouquinho, vê registro. Você consegue acessar a foto até do livro muitas vezes. Ó, esse aqui não está disponível, tá vendo? Aí você pode pesquisar o filme. Vamos ver como é que vai. Tá vendo? Aí no caso, esse daqui não mostrou exatamente, mas você consegue acessar, por exemplo, a imagem escrita realmente à mão, tá vendo? Como eles escreveram no livro original lá, tá vendo? Aqui é de uma outra pessoa, mas seria a mesma coisa. Isso aqui é um tal de Alexandrina Vareto, as informações dela, Matilde Beccardo, tá vendo? Falco Margherita, Chiara, não estou conseguindo entender esse, mas Chiara. E aí você consegue acessar todas essas informações. Esse é um site muito legal, gente, para quem está começando. E eu posso estar explicando melhor para vocês depois como funciona, como cria as informações e tudo mais. E aqui você tem a aba que você consegue também entrar em contato com os parentes seus, mandar mensagem, pessoas que vocês forem encontrando, beleza, gente? É bem simples. Um outro site que é bem legal também, que é esse aqui, Cognomix. Esse site aqui é um site italiano que vocês conseguem acessar aí, que vai aparecer aqui bem no início. Cognomix, você vem nessa primeira parte aqui, ó, Mappe dei cognomi italiani. Cognome é o sobrenome que eles escrevem em italiano. Nome e cognome, que seria nome e sobrenome. Clica aqui, e aí aqui esse site dá um mapa conceito. Mas esse site ele te dá um mapa da onde tem o seu sobrenome, por exemplo, italiano. Vamos dar o exemplo... Por exemplo, vamos pesquisar esse sobrenome aqui, que é o Rossi, que é muito difuso na Itália, por exemplo, Rossi. Pesquisar. Tá vendo? Tem muitas famílias com sobrenome Rossi, que é assim, ó, tá vendo?
Tá vendo? E você pode pesquisar por local, ele mostra tipo, ó, 15.436 famílias com sobrenome Rossi na Lombardia e mostra a região. Isso é um bom para você também filtrar mais ou menos da onde vem o seu sobrenome da Itália, da onde tem gente que mora com esse sobrenome, entendeu? É claro que Rossi é um sobrenome muito conhecido, então é meio difícil você saber de onde veio. Mas tem alguns sobrenomes, por exemplo, vamos dar um exemplo de um outro sobrenome, vai, que é um pouquinho mais tranquilo de... Não tem tanto, vamos ver, Lucchesi. Lucchesi, eu também acho que tem muito. Lucchesi. Ó, por exemplo, já diminui, tá vendo? Tem 10 famílias na Itália. Aí mostra aqui Vêneto, Friuli de Veneza Giulia e no Piemonte. E também tem na Sardenha. E aqui embaixo mostra a distribuição por local, 5, 3. Você consegue ver exatamente de onde veio. Esse é um site muito, muito legal. Se chama Cognomix. E conforme eu fui aprendendo a mexer com essa ferramenta do Family Search, eu fui avançando nessa pesquisa, fui avançando, até chegar num documento próximo do italiano. Então eu achei os documentos de todos da minha família, documento de nascimento do meu pai, tudo. Eu não precisei nem emitir esses documentos de novo para poder pegando algumas informações. Documento do meu pai, do meu avô, encontrei tudo nessa ferramenta do Family Search. Porém, o documento italiano estava muito difícil. Até que eu cheguei num documento que eu acho que foi um óbito, coisa assim, que me levou a um comentário nesse site do Family Search de uma pessoa. E aí, quando eu entrei nesse comentário, eu vi lá que tinham feito uma pesquisa nesse nome. E aí eu entrei em contato com a pessoa. E essa pessoa me ajudou muito, porque ela já tinha o documento do italiano em mãos. Foi uma sorte, assim, tremenda, porque eu entrei em contato com a pessoa, que é o Fernando, e falei, ó, você sabe desse pessoa tal, desse fulano tal, do ano tal? Ele falou, olha, eu tenho os documentos aqui na mão. E aí eu peguei os documentos com ele e depois disso eu contratei alguém para buscar esse documento na Itália. Porém, até chegar nisso eu encontrei um monte de documentos. Encontrei os documentos dos meus avós, os documentos dos meus bisavós. Encontrei praticamente todos os documentos. Eu não gastei com emissão de nenhum documento para poder avançar na pesquisa. Então, você aprender a usar essa ferramenta é uma coisa muito boa mesmo. E depois disso ele foi me ajudando, foi me ensinando, eu fui aprendendo a mexer nessa ferramenta e acabei pegando gosto. E hoje eu faço pesquisa com essa ferramenta até para outras pessoas. Então, se vocês quiserem ou tiverem muita dificuldade de fazer a pesquisa de vocês podem estar mandando um e-mail para mim ou entrando em contato no Instagram, no direct, que eu posso estar fazendo uma pesquisa para vocês e fazendo esse serviço. Porque eu sei que no começo, mexer com essas coisas é muito difícil. Eu, em todo esse tempo de fazer essa pesquisa até chegar no documento italiano, foram quase 8 meses só pesquisando esse documento. Então, tipo, dias que eu tinha que sair, eu ficava em casa fazendo essas pesquisas. Então, é uma coisa assim que demorou bastante tempo e eu tive que estudar bastante para estar fazendo, gente. Então, não, digo para vocês já de agora, não é uma coisa que vocês vão começar hoje e amanhã vai achar. Mas é muito legal vocês fazerem porque às vezes está muito fácil de encontrar e vocês sozinhos já conseguem fazer, beleza? E aí, antes de finalizar o vídeo, eu vou dar mais uma dica para vocês. Se vocês têm Facebook, entrem em grupos de cidadania italiana no Facebook que ensinam muito sobre como encontrar o documento também. Eu já vi gente até ajudando os outros a poder encontrar. Então é uma dica que eu dou que é muito boa. Entre em grupos de cidadania italiana no Facebook. Só tomem cuidados com algumas assessorias que acabam passando muita gente para trás aí, acaba dando dinheiro e não fazendo o serviço, né? Então é isso, galera. Um abraço, falou!